Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão dos ensinamentos de Jesus e que Jesus possa nos envolver nas suas energias de amor, de refazimento e de paz. Nesses momentos transitórios que todos nós estamos passando, está cada dia mais difícil mantermos o nosso equilíbrio, a nossa harmonia dentro de nós mesmos, seja pelas pressões profissionais, pelos relacionamentos sociais ou a nossa relação com os nossos familiares. Muitas vezes o isolamento dentro do nosso núcleo familiar pode estar gerando também essas turbulências, desarmonizando os ambientes onde nós estamos vivendo. É sobre essa busca de equilíbrio, de harmonia, que iremos refletir nesses minutos. Como estamos reagindo a essa fase de convívio que nos tira muitas vezes da zona de conforto e como isso está afetando, está dificultando os nossos relacionamentos, a nossa vida, o nosso ambiente familiar, o nosso ambiente profissional, o nosso ambiente onde quer que estejamos. E no capítulo do Evangelho de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, que tem o título Honrai o vosso pai e honrai a vossa mãe, trata um pouco desses assuntos, de harmonia, de buscar o equilíbrio que temos que ter nos nossos relacionamentos com a nossa família. E como que nós podemos fazer isso, fazer essa busca da harmonia? Podemos lançar primeiramente a harmonia de nós mesmos, buscarmos a nossa harmonia. E para fazermos isso, podemos lançar mão de recursos como meditação, poucos minutos por dia, ao irmos deitarmos, colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, podemos pensar, o que fizemos, como agimos nesse dia, o que poderíamos fazer diferente, o que fizemos que nos sentimos bem e queremos repetir várias vezes nos nossos relacionamentos. Essa forma de meditação acaba nos ajudando a buscar a harmonia dentro de nós, o equilíbrio dentro de nós. Podemos também utilizar a oração, a prece para buscar esse equilíbrio interior. E caso também estejamos passando por dificuldades de não conseguirmos entender as situações ou de não conseguirmos achar alternativas para esse equilíbrio, um outro recurso que podemos lançar mão é o recurso da leitura. Buscarmos em livros edificantes, em livros que trazem mensagens inspiradoras, reconfortadoras, que trazem reflexão, para que possamos assim tentarmos nessas mensagens, nesses assuntos tratados, termos uma ideia de como agirmos, de como nos equilibrar, tentando assim trazer para dentro de nós
pensamentos positivos, salutares, que nos leva a esses recursos. E uma outra alternativa que eu também tento, me esforço em utilizar, lançar mão, né, da harmonia, é quando a irritação nos visitar ou me visitar, falarmos o menos possível. Então, quando estamos em momentos de irritação, de desequilíbrio, é tentarmos falar o menos possível. Porque nessas situações, geralmente, quando falamos, as palavras elas são um pouco ácidas. As palavras geralmente são palavras que iremos nos arrepender futuramente. E assim a harmonia passa longe, né? Quando dizemos coisas que nos arrependeremos. Tem uma passagem, né, do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Chico Xavier, que André Luiz nos conta uma forma de falarmos pouco, né? Ele recebeu o ensinamento da água bendita, então toda vez que ele quer falar alguma coisa, ele vai e bebe água. Só que ele nem engole e nem põe a água para fora, ele fica com a água na boca. E com isso, deixando a água aqui dentro da boca, sem poder engolir, sem poder pôr para fora, ele acaba não tendo como falar. E esses minutos que ficam a água na boca são aqueles minutos preciosos em que pensamos antes de dizer algo que iremos nos arrepender. Então esses recursos, né, para buscarmos o equilíbrio, pensando em meditação, em prece, em leitura edificante, em falar pouco, principalmente o falar pouco, porque todos nós falamos muito mais do que ouvimos. E quando falamos em momentos não tão equilibrados, isso pode nos gerar transtornos, arrependimentos. E essas são algumas ações que podemos tomar para buscarmos essa harmonia interior, essa harmonia pessoal. E assim também levarmos a harmonia do nosso interior para o ambiente onde estamos, para o nosso lar, para os nossos familiares. E quando pensamos em familiares, quem é a nossa família? Quem são os nossos familiares? No item 5 do capítulo 14, que citamos há pouco, do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai o vosso pai, honrai a vossa mãe, tem uma passagem extraída dos evangelistas Mateus e Marcos, que narra uma situação em que Jesus está ensinando na casa de sogra de Pedro e tem uma multidão com ele que toma toda a casa, todos os corredores lá fora, muita gente. E ele nem sequer fez alguma refeição, se alimentando. E sabendo disso, vieram seus parentes para que pudessem dele, pois diziam que ele não estava muito equilibrado, porque fazia tempo que ele ficava só ensinando e não estava se alimentando, nada. E aí lá do lado de fora estava sua mãe e os seus irmãos, e ele não podendo, né, os parentes de Jesus não podendo adentrar o recinto pela multidão, então eles pedem para que as pessoas pudessem avisar a Jesus
que a sua mãe, os seus irmãos, seus familiares estavam o chamando. E como Jesus, conhecedor, né, de todas as nossas dificuldades e tomando todas as situações para poder nos ensinar, ele ouve, né, as pessoas falarem: Jesus, a sua família ali tá te chamando, seus familiares estão te chamando lá fora, a sua mãe, seus irmãos. E aí Jesus faz a famosa pergunta para aqueles que estavam ali lhe ouvindo os ensinamentos: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Jesus pergunta à multidão. E olhando para eles que estavam ali, fala: eis aqui a minha mãe, eis ali os meus irmãos, pois todos aqueles que fazem a vontade de Deus é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Essa passagem evangélica está em Mateus, no capítulo 14, versículo 46 a 50. E isso nos leva à reflexão: quem são os nossos familiares? Os nossos familiares, conforme a passagem evangélica, são todos aqueles que convivem conosco. São toda a humanidade. Então toda a humanidade é a nossa família em Cristo Jesus. E devemos nos esforçar em levar essa harmonia que temos dentro de nós para os nossos familiares. E como todos são a nossa família, temos que nos esforçar em levar harmonia a todos. Todos nós percebemos que, mesmo tendo os laços sanguíneos, existem também os laços espirituais, né? Os irmãos, a família espiritual, porque muitos daqueles que partilham a nossa caminhada, os nossos amigos, os nossos amigos profissionais, eles se tornam a nossa família. Temos afinidades muito mais intensas, muitas vezes, com amigos do que com os próprios familiares. E é nesse sentido que Jesus trouxe esse ensinamento de quem são, né, os meus irmãos, a minha mãe, quem é a minha família. Então tem a família do laço sanguíneo e a família do laço da afinidade, do laço do espírito, do laço da amizade, do entendimento. E nos nossos relacionamentos temos que buscar a harmonia, vivermos em fraternidade, para agirmos em todos os ambientes que vivemos. Então, se é lá no ambiente da empresa, no ambiente profissional, que tenhamos que lançarmos nos nossos relacionamentos o recurso de ouvirmos mais, falarmos menos, de tentar entender, né, as diferenças, as opiniões que são ao contrário à nossa própria opinião. Muitas vezes temos que abrir mão dos nossos pontos de vista para buscar o equilíbrio dos relacionamentos dentro da equipe de trabalho, e isso faz com que todos tenhamos um ambiente melhor para experimentarmos ou experienciarmos os nossos relacionamentos de maneira mais intensa, de maneira mais harmônica, de maneira mais tranquila. Se dizem, muitas vezes eu já ouvi isso, eu acho que muitos de nós aqui também já ouvimos, que o planeta Terra ela é uma escola, que esse planeta é uma escola. E se o planeta Terra é uma escola, com certeza absoluta, o nosso lar é a universidade. É onde vamos nos graduar de maneira mais intensa.
como foi dito antes, há poucos minutos, às vezes é mais fácil nós termos afinidade, relacionamento tranquilo, harmônico com pessoas que não são das nossas famílias do que com pessoas do nosso próprio núcleo familiar. E se a família é a universidade, é lá que temos que colocar o nosso maior esforço. E aí temos que lançar mão de um recurso chamado renúncia. Temos que renunciar muitas vezes a nós mesmos para tentarmos deixar equilibrado a nossa casa, o nosso lar, o nosso relacionamento. E às vezes não percebemos que esse recurso da renúncia às vezes é mudarmos as nossas atitudes. Não é deixarmos de fazer algo, né, em prol do outro totalmente, mas é mudarmos a atitude. E muitas tradições de outros países, de outras civilizações, de outros povos, quando o casal, né, se une, se casam, geralmente em algumas dessas tradições o filho e a nora vão morar com a sogra, quer dizer, o casal, o filho, né, o casal, os noivos vão morar na casa dos pais. Então mora com o pai e com a mãe e mora com a sogra. E em uma dessas tradições, onde a nora vai morar com a sogra começa a pegar muito no pé, né, dessa noiva, dessa nora, e há uma desarmonia nesse lar. E ela começa a pegar tudo que ela fazia, ela criticava, a sogra criticava, a nora fazia comida, ela criticava o sabor, a nora limpava a casa, ela falava que não estava bom. E isso foi desestabilizando o relacionamento, a tal ponto que a nora começa a ter certos sentimentos bem inferiores com a sogra e resolve buscar uma saída indo a um curandeiro. E esse curandeiro trabalhava com ervas. Só que a hora que ele chega nesse curandeiro, nessa pessoa que trabalhava com ervas, ela relata essa situação, que ela não aguenta mais, ela queria se livrar da sogra e pede para o curandeiro uma erva, um veneno, que é para ela poder se livrar da sogra. Ela queria se livrar da sogra para ter mais harmonia dentro do lar. E o curandeiro ouve atentamente, vai lá, mexe as suas ervas e fala: aqui está um veneno e você tem que pingar 5 gotinhas no chá da sua sogra todos os dias. Só que tem uma coisa, eles vão perceber que tem algo de errado quando a sogra, né, passa mal e vir a morrer. Então, para que ninguém perceba que foi você que fez algo, comece a tratar ela melhor, mude o seu comportamento. E aí ela começa a fazer isso. Ela pinga as gotinhas de veneno e dá para sua sogra tomar todos os dias, mas mudando o comportamento. Então ela é mais compreensível, ela é mais amorosa, ela lança a mão, né, da renúncia, às vezes, de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade da sua sogra. E com isso o relacionamento das duas começa a mudar. E aí ela começa a ver que a sogra não era tão ruim assim, que ela era uma pessoa boa, que ela começou a gostar da sogra. E ela fica desesperada. Ai, e agora? Minha sogra recebeu esse veneno, eu não quero mais que aconteça isso. E ela vai desesperada a esse curandeiro e conta de novo o que aconteceu, a nova situação do relacionamento. E o curandeiro vira para ela e fala: calma, não se preocupe, eu apenas te dei um fortificante. Toda vez que você pingava, a sua sogra ficava mais forte, mais vigorosa. Esse conto chinês, ele nos remete à reflexão de que, às vezes, nos relacionamentos, a nossa primeira atitude é querer eliminar essa relação
do nosso convívio. Então é aquele negócio assim, não, você vai para um lado da rua, eu vou para o outro. Se a pessoa entrar numa porta, eu saio pela outra. Mas Jesus fala para nós, todos somos irmãos. E o que temos que fazer nessa irmandade? Temos que buscar harmonia. E quando não temos muita afinidade, é natural a gente querer separar, não conversar pouco. Mas se nós mudarmos a nossa atitude, pode ser que esse relacionamento mude. E se ele não mudar, pelo menos nós fizemos a nossa parte. Então que possamos refletir sobre como estamos agindo, qual é o nosso comportamento. Eu posso mudar algo em mim para ser mais doce, mais suave nos meus relacionamentos, que eu possa aplicar o evangelho nas minhas palavras, ou se não tiver evangelho nas minhas palavras, que eu possa me silenciar e ouvir mais. Que essas reflexões possam perdurar nas nossas mentes, nos nossos corações, que todos nós possamos ter uma semana abençoada, esses dias de muito esforço, de muito equilíbrio, e que todos nós possamos ficar com Jesus nos fortificando a nossa coragem, a nossa esperança, a nossa fé, e que possamos ter a paz de Deus. Meu muito obrigado a todos e até a próxima.